Boa tarde, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, gostaram das notas e tudo. E hoje nós vamos dar continuidade àquele vídeo que vocês viram sobre construção civil e a ISO 9000, né? A ISO 9000 é uma das ferramentas mais importantes que existe na construção civil. Então eu vou mostrar para vocês agora como se usa as ferramentas da qualidade. Por que a gente está vendo isso? Porque é um dos temas de administração que está mais interligado com a engenharia civil. Então a gente não pode ter um engenheiro que prescinda da qualidade. É isso que vai fazer com que vocês vendam obras, que vocês trabalhem bem. Então eu vou tentar explicar aonde estão localizadas e utilizadas essas ferramentas. Elas são utilizadas principalmente com relação a não só o que o engenheiro está trabalhando, fazendo, mas principalmente contra desperdício na mão de obra, na obra em si. Na realidade não é mão de obra, é na obra em si, na engenharia civil. Então vocês precisam entender que a engenharia tem que passar por um grande processo de qualidade e essa é uma construção que está se fazendo no Brasil já há mais ou menos 20 anos, que está se tentando levar a administração, está tentando levar qualidade para as construções. Vocês já viram na aula passada como é que é a ISO, quais são as normas brasileiras ligadas com a ISO 9000, principalmente a ISO 9001, aquela conformidade para que a gente viu na aula passada, e agora nós vamos ver as ferramentas inteiras. Vou tentar passar a maioria delas entre hoje e amanhã talvez a gente consiga treinar um pouco a utilização dessas ferramentas. Não sei se vou conseguir montar exercícios na engenharia para treinar a utilização das ferramentas. Mas vamos ver as ferramentas de qualidade hoje. Então, preste atenção. Aqui é ferramentas, tá? Ferramentas, não mantas. Ferramentas. Então, na construção civil, pessoal, os construtores perceberam a importância da extensão, complexidade, conteúdo polêmico, sobretudo empolgante, do aperfeiçoamento do processo da construção em todas as obras. Então a gente se baseia nos 5 pontos que a gente chama M's da qualidade para a construção civil. A construção civil tem uns M's da qualidade. Então vamos entender quais são. Primeiro, a mão de obra. As empresas têm obrigação de dar uma obra na construção civil com condições mínimas de higiene, segurança, alimentação, salubridade, para que possa exigir produtividade deles. Se eu não faço isso, a gente continua não evoluindo no sentido de minimizar desperdício. Então é preciso assumir uma responsabilidade social. A construção civil tem uma responsabilidade social muito grande e econômica para treinar, alimentar, tornar saudável e melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Então o primeiro M que eu tenho que ter qualidade, lembro que Dene falava que a qualidade está no homem, é a mão de obra. Eu preciso tratar bem essa mão de obra para poder ter uma situação ótima na construção civil. Segundo, assumir uma metodologia criteriosa de análise de cada etapa do ciclo da construção, que vocês já viram que tem, do ciclo, onde tem o projeto, o planejamento, o canteiro de obras, o fabricante de materiais, a execução da obra, o controle tecnológico e principalmente o controle de qualidade. Para o usuário final manter uma manutenção do empreendimento. Então a gente utiliza normas técnicas, materiais, contrata serviços. Então cada vez mais a gente tem se baseado nas normas da ISO, internacionais da ISO, e aqui no Brasil também se usa uma união com as normas alemães, francesas, inglesas e americanas, que adaptaram essas normas ISO para a construção. Então a gente já tem uma metodologia toda adaptada dentro de um programa brasileiro de construção civil.
que adaptou a metodologia da ISO 9001, junto com normas internacionais de construção civil, e se trouxe para a construção as normas de qualidade. Bom, as máquinas. Ainda existe uma ampla utilização no Brasil de ferramentas manuais, serrote, martelo, pá. Para todos esses produtos a gente já tem similares automatizados. Então a gente procura, para economizar tempo, automatizar o máximo possível a obra. É uma economia de tempo e uma economia de material, quando eu automatizo a obra. Então eu tenho que lembrar disso, utilizar muita máquina para automatizar tempo. O material. A aquisição de material, ela tem que ter uma tomada de preço, que tem que estar dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então você tem que ter um pedido de compra e representação e recepção do material, ele tem que ser fiscalizado para evitar desperdício e gastos desnecessários. Então quando a gente fala em material na construção civil, nós temos que estar tudo baseado em orçamentação. Orçamento. A gente precisa ter um orçamento de construção civil muito bem montado, muito bem estruturado com o mercado, para comprar o estritamente necessário, não desperdiçar. Vocês sabem que quando a gente fala em material e desperdício, o Brasil é um dos campeões do mundo nas obras de desperdiçar, principalmente pequenas empresas. Desperdiça-se muito, pessoal. A gente desperdiça quase 1/4 de tudo que compra numa obra. É impressionante o desperdício. Eu mesmo tive oportunidade de uma vez, agora já faz alguns anos, eu construí uma casa e na realidade foi o meu engenheiro na área de concretagem, ele calculou errado a concretagem. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu fui numa empresa de concreto, que nem tem a Construvale ali, que vocês têm aí em Dois Vizinhos, que vende o concreto já cimentado, já pronto, e comprei um monte de concreto. Paguei antecipado um monte de concreto. Na hora que eles trouxeram o concreto e fizeram o piso, o contrapiso e o piso todo montado da casa que eu tinha construído, nós vimos que tinha sobrado quase outro piso da mesma área, porque tinha feito errado. E eles não queriam me devolver o dinheiro. O que eu fiz? Na época eu tinha um pequeno sítio, eu peguei, sem engenheiro, sem nada, simplesmente porque a gente estava numa discussão jurídica sobre retorno do dinheiro, e tinha sobrado tudo aquilo, eu peguei e fiz o seguinte, pessoal. Eu fui até ali, perto de Curitiba, nos municípios ali de Curitiba, que eles vendem muito tijolo, aqueles tijolo à vista. Comprei um caminhão de tijolo, bastante, eram 10 mil ou 20 mil tijolos, um troço assim. Comprei os tijolos tudo à vista, tijolinho à vista, aqueles tijolo maciço que a gente usa para casa à vista. Falei com o mesmo engenheiro que tinha feito errado esse meu projeto, ele fez uma casinha quadrada para mim, toda de tijolo à vista, e eu mandei fazer o piso com esse tijolo à vista. Então eu fiz um grande quadrado e coisa. Aí foi só fazer um teto com um vergalhão, aqueles em U de ferro. Eu não usei tesoura, eu usei vergalhão de U de ferro, que ele me sugeriu que comprasse, que aquilo era barato, e realmente era barato. Vergalhão de ferro, eles têm 16 metros, um soldador, ele me fez o teto, pronto, eu fiquei com uma casa no sítio, com o que sobrou de material. Então você vai dizer, professor, foi bom, mas e se eu não tivesse isso, como fazer isso, eu ia perder. Ia tomar um prejuízo enorme, simplesmente por cálculo errado na orçamentação de material.
da obra, da casa que eu tinha feito aqui. Eu acabei fazendo 2 casas, por incrível que pareça, nessa história do material. Então o material é um dos pontos que vocês têm que centrar. E o meio ambiente. Vamos tentar ver algumas coisas no meio ambiente. Então nós temos um desperdício que o meio ambiente cria, que tem o lixo orgânico, esconderijo, alimentação para a criação de roedores, de insetos, doenças infecto-contagiosas. Vocês sabem que tijolos jogados, coisas, são vetores de dengue. Então nós temos um problema hoje sério com doença infecto-contagiosa. A devastação de áreas nativas em algumas regiões, espécies endêmicas não estudadas. O meu sítio também era em Boa Vista da Aparecida, sabe, Aparecidinha ali, Boa Vista da Aparecida. A gente tinha que deixar áreas, porque eram áreas nativas. E o projeto tem que ter especificações claras, corretas, o planejamento compatibilizando custo, prazo, tecnologia, cuidado de higiene, de segurança, de alimentação e salubridade. As causas relacionadas à perda de materiais principalmente estão na conscientização e comprometimento de quem está trabalhando, desde a fase de planejamento até a execução do projeto. Conscientização e comprometimento de quem está trabalhando, envolvido. Bom, como é que a gente analisa e soluciona esses problemas que vocês estão vendo, que a gente viu dos 5 M's? Então a gente utiliza ferramentas para verificar. A primeira ferramenta está aqui, ó. Plan, Do, Check, Act. PDCA. PDCA. É a primeira das ferramentas de gerenciamento que nós vamos usar. E nós vamos ver essa ferramenta de Denning dentro de uma estrutura. Então, o que é um problema na empresa? Um problema na empresa ou num trabalho é um resultado indesejado num trabalho ou num processo. Então, o que a gente tem que ter? Nós procuramos, para resolver esse problema, algo parecido ao problema e usamos tentativa e erro e o raciocínio. A gente se envolve no problema. Aqui tem o Pato Donald tentando resolver os problemas. O que é o nosso problema? Maior eficiência na construção civil. Então, a primeira técnica que a gente tem, que é chamado brainstorm ou brainwriting, é geração de ideias, o brainstorm, e exploração dessas ideias geradas. O brainwriting é uma continuação do brainstorm. É a principal técnica para resolver qualquer problema, processo. Eu pego um grupo de participantes, sentam numa mesa, todos passam a ter conhecimento do problema, cada um dos participantes escreve 3 ideias relacionadas ao problema. Passados 5 minutos, os participantes trocam o papel em rodízio, cada 3, e tentam solucionar o problema. Isso é a técnica de brainstorm, brainwriting. Eu vou ver se amanhã eu passo algumas coisas para vocês usarem essa técnica. O gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto ele registra e analisa informações que permitem a tomada de decisão. Sugere qual erro e atividade deve ser concentrada às ações de melhoria. Então é um gráfico para a gente saber qual erro e atividade. Ele é conhecido como 80-20. 20, 80% das causas estão ligadas com 20% dos problemas. 80% do que acontece está ligado com 20% dos problemas. Então 80% daquilo que eu vejo está ligado não controlar 20% dos problemas. Por isso que é conhecido como 80-20. Bom, como que eu construo esse gráfico de Pareto? Eu defino quais são os problemas pelo brainstorm. Eu dou um tempo, sento para construir o DAS, monto uma tabela de frequências estatísticas, para levantar dados, e eu defino os eixos para colocar no problema. Construo basicamente de ordem decrescente e crio um eixo de ordem crescente, assim, ó. Defeitos, ó.
deformação, risco, porosidade, trinca, mancha, folga, outro defeito que está ocorrendo. Os defeitos estão ocorrendo aqui. E eu dou a quantidade de defeitos que existe e o percentual que a gente pode acumular percentualmente esses defeitos. Coloco num gráfico Excel e quantifico esses defeitos dentro de um gráfico para saber 80, 20. Acontece por causa deles. Bom, uma outra ferramenta é a ferramenta conhecida de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa, ou diagrama dos 4 M's, ou diagrama espinha de peixe. É conhecido por espinha de peixe por causa dessa forma, da espinha do peixe, dentro do peixe. Máquina, método, material, mão de obra, aquilo que vocês aprenderam agora. As 4 famílias. A máquina, o método, o material e a mão de obra. Então, é uma técnica para identificar as causas de um problema. Eu uso monto um diagrama para identificar a causa de um problema. Então, como é que eu faço? Eu aplico. Eu defino qual o problema, eu identifico os requisitos de entrada e saída do problema, eu identifico as possíveis causas e eu defino objetivos para serem alcançados. Então, eu tenho que definir claramente qual o problema. Usar Brainstorm para encontrar as possíveis causas para esse problema. Construir um diagrama espinha de peixe. E fazer quantos diagramas? Não existe um só. Eu posso fazer tantos forem necessários até encontrar as causas do problema. Então vamos lá. Definiu o problema, fez um brainstorm, o brainwriting, que vocês viram lá em cima, que é uma tempestade de ideias para ter causas para causar esse problema. Construo um diagrama no formato de espinha de peixe e faço diagramas dentro do problema. Então eu tenho os passos A, B, C, D, E. A, B, C, D. Está aqui, ó. Eu tenho possíveis causas. Eu escrevo causas nesse espaço. Eu considero a possibilidade de haver mais de uma causa para um problema. Então, mais de uma causa para um problema que terá um efeito. E aí o que eu faço? Eu construo, eu monto. Quando eu tenho mais de uma causa, eu vou criando categorias. Categorias. Causa 1, causa 2, causa 3. Nível de causa. Nível de causa dentro de categorias. Para máquina, material, a mão de obra. Vou criando categorias. E aí eu faço como... Eu peguei um exemplo de um estudo de caso numa empresa chamada Inova Casas. Para vocês verem como é que é usado isso dentro da construção civil. Então vamos lá, a máquina. Tem maquinários desregulado, é uma causa. Calibração do maquinário, causa. Não está calibrando, fica um maquinário desregulado. O método, a falta de procedimento, então eu preciso criar procedimento. A mão de obra é o treinamento, é a seleção mais rigorosa, é o salário, é a filosofia da empresa. Então, tem uma mão de obra mais desqualificada, descompromissada. Então, são causas de problemas. A medição. Eu preciso criar indicadores para medir. A precisão na execução, o cronograma de obra. O benefício por metas do meio ambiente. O almoxerifado está irregular. Dá uma olhada no meio almoxerifado e verifica que ele não se consegue, ainda está afetando o meio ambiente. Então eu tenho que conferir toda a lista de material. Então eu tenho excesso de material, tenho que estudar cada material separadamente, da matéria-prima. E tudo isso causa uma coisa básica na construção, desperdício de materiais. Entendido, pessoal? Todos esses problemas causam um caso, o desperdício de materiais, que numa indústria funciona assim, ó, as reclamações, os transportes, os custos, os retrabalhos, outro, rejeitos, perdas, estoques intermediários, documentação da qualidade zero, avaliação de fornecedores zero, análise de valor zero, auditoria não foi feito, salário com problema, detecção e prevenção, ó,
de detecção, a gente tem calibração, controle da produção, salário, material. Dos outros não se pode dar nem valores porque está tudo certo. Anomalia externa, anomalia interna. E tudo isso causa a má qualidade. É assim que nós usamos o diagrama de Ishikawa. O 5W2H. 5W2H é uma lista de verificação que serve para verificar a estratégia. Dois dos Ws estão a nível estratégico, um a nível gerencial e os outros 4 a nível operacional. Então vamos ver como é que funciona isso. A primeira pergunta, estratégia. Por que ocorre aquele problema? Quanto? Isso é nível estratégico. Gerencial. O que causa? Operacional. Quem é o responsável? Quando será feito? Onde? Como? Isso é o 5W2H, que é uma ferramenta para verificar um plano de ação. Eu tenho que ir respondendo essas questões para fazer um plano de melhora na empresa. Então, como é que eu faço? O único objetivo dela é direcionar a discussão e foco, para não desperdiçar ideias. Então, ela é útil para verificar a ocorrência do problema e para elaborar um plano de ação. Quero um plano de ação para nós melhorarmos o desperdício agora. Eu crio os pontos do ciclo W. Então vamos ver como é que é feito esse plano de ação pelo 5W2H. Análise de problema. O que aconteceu? Plano de ação. O que será feito? Quem era o responsável? Quem será o responsável? Por que aconteceu aquele problema? Por que será feito? Onde aconteceu? Onde será feito? Quando aconteceu? Quando será feito? Como aconteceu? Como será feito? Quanto custou? Quanto custará? Entenderam como é que funciona? 5W2H? Imagina a seguinte situação. Aqui em Cascavel tinha um antigo cinema bem no centro que fizeram uma concorrência. Depois do cinema virou uma igreja evangélica e depois resolveram destruir e construir outra coisa. Aí eles fizeram uma concorrência e ganhou uma empresa para fazer a demolição. Só que a empresa para fazer a demolição não percebeu que começaram a quebrar e tinha as estruturas antigas feitas. Mas esse cinema já tinha mais de 50 anos. Então o que aconteceu com tudo? No meio da máquina tirando a demolição, uma parede inteira veio. Graças ao bom Deus que não morreu os funcionários que estavam embaixo quando a parede veio. Abaixo. Já tirando o teto, tudo, a parede caiu. E 3 dos funcionários se machucaram. Um ficou bem mal, mas não morreu. Tá, a empresa aí ficou com um problema seríssimo. Porque ela tinha orçado um valor bem baixo para ganhar a licitação e demolir aquilo. E aí alguém se machuca, significações trabalhistas, tem um monte de problemas, pessoal. E aí, como tirar tudo aquilo, os funcionários voltarem a trabalhar? Isso é que acontece na construção civil. Você tem que montar um plano de ação para esse problema. Então, por exemplo, o que aconteceu? Aconteceu que caiu uma parede, quebrou e machucou 3 funcionários e eu preciso que as pessoas... O que eu vou fazer agora que quebrou a parede? Bom, eu vou tratar primeiro dos funcionários. Quem era o responsável? Quem será o responsável? Por que isso aconteceu? Por falta de cuidado na hora de fazer a demolição. Demoliram, tiraram uma estrutura, quando foi mexer numa viga, caiu a parede inteira. E ela não caiu para fora, ela caiu para dentro e caiu em cima dos funcionários. Por que aconteceu isso? Falta de cuidado. Por que a gente pode fazer para resolver isso daí? Onde aconteceu? Foi daquela coisa. Quando aconteceu? Quando será feito? Como aconteceu? Como será feito? Quanto custou? Quanto custará? A empresa gastou muito mais para poder acertar e retirar e fazer a demolição. Bom, o método de análise de falhas.
ele tem o objetivo de analisar uma situação e descrever uma situação adotando perguntas para ela. Consiste em questionar o porquê da atividade e a resposta origina uma nova pergunta. É um método que se usa muito. Por exemplo, a madeira trincou. Por que foi usada uma temperatura muito alta na secagem? Ela trincou. Por que foi usada uma temperatura muito alta? Bom, foi usada uma temperatura muito alta por isso, e a resposta vai trazendo. Estatisticamente, na área de administração, a gente já sabe que quando eu faço a quinta ou a sexta pergunta, eu chego à causa fundamental para um problema que chegou. Então, esse método 5W de análise de porquê serve para usar no método o 5W2H e o método de análise de falha. O que? O que é isso que fazemos? Objeto, produto, processo. Por quê? Quem? A quem concerne? Quais as características? Quem é a pessoa? Por quê? Por que essas pessoas? Onde? Local, transporte, transmissão. Por que este local? Quando? Quando será feito? Dia, hora, duração, frequência? Nesse momento. Como? Eu sempre vou fazendo as perguntas, os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Como? Como vamos fazer? Qual método? Qual frequência? Por que esse método? Por que esse método e não outro? Entenderam? A gente vai fazendo sempre perguntas assim. Quanto rejeito? Quanto tempo? Quantas peças? Por que essa quantidade de rejeito? Qual o critério que eu usei para escolher esses rejeitos? Eu uso o 5W2H, o 5W aqui, e faço as perguntas por quê. Até a quinta pergunta. Pergunta por quê em cima do... Com isso eu consigo descobrir a causa e resolver essas causas. Os fluxogramas. Geralmente, para a gente, antes de resolver um problema, já descobrir a causa, eu crio um fluxograma. Então eu tento, antes de controlar um processo, entender ele. Então eu antes de tentar controlar tudo, identificar o que é mais importante. É uma representação gráfica, para olhar graficamente o processo. Então é uma estrutura de fluxograma de processo, usado muito em administração. Eu mapeio uma situação atual, os fornecedores, a entrada, o processo, a saída, os clientes, e foco até chegar aos clientes. Então eu identifico as entradas e fornecedores, eu defino os padrões de entrada, eu identifico as operações em cada entrada, identifico a saída e os clientes, e identifico os padrões de saída. Os elementos são bem simples. Fornecedor, quem ou que fornece um insumo para esse processo? Qual a matéria-prima de entrada que eu usei, qual a informação, qual a energia necessária para realizar essa atividade? O processo, a atividade de transformação, são expressas por verbo ação, um objeto. Então o processo é fazer isso, montar essa parede, desmontar essa coisa. É um processo. O que eu preciso para fazer isso? Qual o material que é o insumo para o processo? O que terá que ser centrado nas pessoas para fazer o processo? E coisa que resultam a sair das coisas que resultam das transformações efetuadas. E o cliente externo e interno são os requisitos que eu crio para melhorar o processo. Os símbolos que a gente usa são assim, ó. Esse símbolo de início, esse símbolo de cada atividade ou ação dentro do processo, aqui é o símbolo de interrelacionamento com outro processo, aqui é uma atividade ou ação realizada por outra área, aqui é uma decisão, aqui é uma conexão, aqui é o detalhamento da atividade e aqui é fio. Sempre começa aqui e vai até aqui no final. Então é isso.